Dia, tudo bem com você? Mais uma manhã para aprendermos a palavra do Pai e o tema hoje é como agradar a Deus. Então aqui fica claro a palavra do Senhor acerca daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se encontra em 1 Tessalonicenses 4, de 1 até o 12. E juntos essa manhã estaremos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Pai. Lembre-se, curta, compartilhe, deixe o seu like para que haja mais engajamento e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te bendigo pela Tua graça, pelo Teu amor, por esse dia tão lindo e maravilhoso. Obrigada, Pai, por estar aqui mais uma vez para aprender mais de Ti, que o Teu Santo Espírito venha se revelar em mim e através de mim. Dentro da Tua graça, dentro do Teu amor, dentro da Tua misericórdia, dentro da Tua bondade, dentro da Tua mansidão, e que o Senhor venha me conduzir, Pai, dentro do Teu propósito para a honra e glória do Senhor. Eis-me aqui e nos toca, Pai, com a Tua palavra e nos ensina, pois tudo é para louvor do Teu nome. Amém. Amém? Então vamos lá, deixa eu só colocar o comentário fixo e já iremos iniciar. Desculpe, eu acabei entrando um pouquinho atrasada hoje, mas glória a Deus, aqui estamos. Prontinho. E agora vamos à palavra de Deus. Bom, aqui em Tessalonicenses, ainda continua sendo através do apóstolo Paulo, todo ensinamento, e aqui ele queria, no caso, acrescentar aos irmãos como ter uma vida diária que agrada ao Senhor. E ali Paulo traz inúmeros fatores que podemos aplicar na nossa vida no dia a dia. E aí ele diz, ele diz assim: vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhes demos da parte do próprio Senhor, E aí ele suplica ali para que aquele povo, de Filipenses, eles executem toda a palavra ensinada e que eles vivam mais próximo ali da realidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é totalmente contrário àquilo que o mundo nos ensina, Enquanto o mundo ensina, você tem que roubar, você tem que matar, você tem que destruir, Você pode aí se defender no sentido de estar pagando mal com mal. A palavra de Deus diz ao contrário. Ela diz para você perdoar, ela diz para você agir ali agradando a Deus e não agradando ao homem, E justamente isso que Paulo vai dizer, que sejamos santos e puros, para que a gente conserve-se afastado, por exemplo, em específico aqui ele está falando do pecado sexual, para que cada um tenha uma vida santa, E o próprio corpo seja ali entregue a Deus em santificação e honra, Não dominado pela paixão carnal e os desejos desenfreados, como as pessoas do mundo fazem, Aqui ele fala os pagãos na sua ignorância e nos seus caminhos, Então a gente sabe hoje, por exemplo, isso, Enquanto eu não tinha Jesus ali, e eu vivia de uma forma religiosa, Desde na minha adolescência e quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu tinha a pressão do que era dito, mas eu não tinha a convicção dentro do meu coração, no sentido de que eu não estava fazendo para agradar ao homem, mas sim para agradar a Deus, Hoje, óbvio, depois de muito tratar de Deus, depois de ser purificada por Deus, eu tenho uma plena convicção, de que aquilo que antes dominava a gente, porque quando a gente está no mundo, a gente é dominado pelo pecado, o pecado nos domina, a carne, ela acaba
prevalecendo, seja através dos vícios, né? Eu, graças a Deus, isso o Senhor cuidou assim nesse sentido de mim, né? Eu nunca tive problema nenhum com bebida, nenhum tipo de vício, mas por outro lado, tive um namorado e aí de alguma forma tinha aí o pecado sexual. Porém, Deus, ele faz o quê? Enquanto você não conhece, aquilo te domina. Mas quando você entrega sua vida a Deus, e aqui Paulo já estava, já tinha ensinado, já tinha ali dito a eles, de fato, como deveriam andar. Olha, então, antes de conhecer Jesus, você pegava um caminho, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de você pegar para a direita. E, de alguma forma, né, o religioso, ou aquele que faz para agradar o homem, ele vai para a esquerda, né? Então, o andar, a caminhada com Deus é olhar para o alto. Então, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda, eu vou olhar para o alto. O que Deus diz a esse respeito? E aí eu não vou agradar nem ao homem nem a mim mesmo, ou realmente satisfazer os desejos ali daquilo que tenta me dominar, né? Então cada um sabe qual é o pecado na carne que domina. Aqui Paulo está falando exatamente do pecado sexual. Por quê? Porque quando você se torna um com o outro, né? Se você é corpo, alma e espírito, quando você se torna um com o outro, tudo do outro passa para você e tudo de você passa para o outro. Por isso que a palavra de Deus diz que quando a mulher ela é casada com um homem não cristão e ela é cristã, o Espírito Santo que habita nela santifica o marido. Da mesma forma o marido é cristão, tem uma vida com Deus e a esposa não. Então o que significa? Que, de alguma forma, o marido ele vai santificar a esposa, porque para Deus é um só corpo e um só espírito. E aqui quando Paulo fala controle-se e mantenha-se afastado, né, de todo pecado sexual e conserve a sua vida em santificação e honra, é justamente para poder você passar a ter domínio sobre isso, porque antes esse pecado te dominava. Quando você conhece Jesus, você não vai nem para o que o mundo dita, e nem só para religiosidade no sentido de agradar o homem, mas agradar a Deus olhando para o alto. O Senhor te capacita com domínio próprio. E aí começa um processo de Deus de santificação na sua vida, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque quando você aceita Jesus dentro do seu, né, do seu coração, da sua vida, no seu formato de caminhada com ele, aqui ele vai te ensinar justamente a buscar ter uma vida em santidade, separado do pecado, separado das coisas que desagradam a Deus. E Paulo enfatiza aqui que é a vontade de Deus que a gente tem o nosso corpo em santificação e honra. Por quê? Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E quando você busca olhar para o alto, olhar para Jesus, você não está agradando nem ao mundo, nem satisfazendo a sua própria carne e nem fazendo para agradar o homem, dentro da questão da religiosidade. Eu não faço porque a igreja diz que eu não posso. Não, não é igreja, é Jesus diz. Então você olha para o alto e pede ajuda nesse sentido. Aqui ele já estava exortando, né, a vida dos filipenses. Olha o que eu já ensinei, escolham andar na verdade, escolham caminhar na verdade, né? E aqui ele fala que esse assunto, né, de alguma forma, trará consequências severas para a sua vida, né? Porque quando você tem uma vida desenfreada dentro do quesito sexual, isso pode te acarretar doenças, isso pode te acarretar inúmeras situações, machucar o coração, né? Porque a pessoa acaba entrando ali emocionalmente nisso e sai ferida, né? Com o seu coração, com a sua alma ferida. Tem a questão não só das doenças, né? Mas às vezes uma gravidez que
você não planejou e aí executando a bastardia, né? Ninguém foi feito para ser filho bastardo, mas sim feito para ser consumado e gerado dentro de um casamento, de acordo com a vontade do pai, né? Então tudo isso trará consequências para sua vida, além do espiritual, né? De tudo aquilo que a pessoa tem de ruim nela espiritualmente, que passa para você. Então Paulo estava sendo enfático aqui, como agradar a Deus. Então aqui é sede santos, puro, deixe, né, a sua vida e o seu corpo serem purificados pelo Espírito Santo e manter essa questão de santidade, né? E aí ele falou que Deus, ele nos chamou para viver justamente na pureza e não na impureza, cheio de imoralidade, mas para sermos santos e puros. E aí ele diz, né, se alguém se recusar a viver de acordo com esses mandamentos, não estará desobedecendo a lei dos homens, que é isso que eu estou te falando, a questão da religião, mas ele está desagradando ao Espírito Santo, né? Então, eu sei que a caminhada inicial com Deus não é fácil, mas o Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, quando você confessa ele como seu Salvador, você não está mais só para vencer isso. O Espírito Santo, ele vai te capacitar. Você vai orar, você vai pedir a Deus, você vai ser sincero com ele, falando da sua dificuldade, porque Deus só vai trabalhar algo em nós quando formos sinceros com ele. Então tem pessoas que têm problema com bebida, que não vai falar, não, eu bebo socialmente, enganar a si mesmo. Não, eu preciso da tua ajuda porque eu não tenho domínio próprio. Eu preciso do teu agir na minha vida porque sozinho eu não consigo. Assim é em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa que Paulo está falando, da questão da imoralidade sexual. Então você não consegue, mas Jesus te capacita, porque à medida que você cresce em oração, em jejum, em graça, em leitura da palavra, em intimidade, a palavra que entra dentro desse contexto é o quanto você é íntimo de Deus, no sentido de receber dele aquilo que é o domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, tá lá em Gálatas. Então significa que de alguma forma o Senhor vai te capacitar, seja ela qual for a sua dificuldade. Só que você tem que ser sincero, você tem que levar a Deus, você tem que reconhecer, assim como Davi. A gente tem exemplos bíblicos, né? A gente vê Saul, né? O rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele de alguma forma colocou o manto sacerdotal ali, pediu a direção de Deus, algo que não era para ele fazer, mas quando o profeta, né, o sacerdote chegou nele e falou o que você fez, ele deu uma desculpa, eu só fiz porque você não chegou a tempo, né, de constar a Deus ali se iríamos vencer, né, os soldados avançando, você não chegou a tempo, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, ao invés de Saul reconhecer que ele escolheu não esperar, porque ele estava temendo, né, ele tinha medo ali do profeta ou do sacerdote não chegar a tempo, e ele tomou, mesmo sabendo que era errado. Ele fez isso mesmo sabendo que era errado. E aí ele jogou para o profeta uma escolha que ele havia feito. Ele não reconheceu, ele não foi humilde, diferente de Davi, que ele desejou a mulher do próximo, mandou chamá-la, adulterou com ela engravidou dele, ele mandou matar o marido dela, uma série de, né, porque um abismo vai puxando outro abismo. Só que quando o profeta o confrontou, ele disse, realmente eu pequei contra o Senhor. Só, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Davi reconheceu a sua fragilidade, Davi reconheceu o seu pecado. E ali ele foi trabalhado, claro que teve as consequências disso tudo, o filho acabou morrendo, mas, de alguma forma, o Senhor trouxe ali o perdão para a vida de Davi, né? O Senhor trouxe a restauração, de alguma forma, para a vida, tanto é que deu outro filho para ele com a mesma mulher, que foi Salomão, né? Que se tornou rei ali e construiu, de alguma forma,
o templo do Senhor. Então, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, desde que eu e você busquemos, né? A gente tem que buscar caminhar dentro daquilo que é o padrão de excelência do Senhor. E aí ele diz, né? Se você se recusar a viver isso, não pela lei do homem, mas porque desagrada ao Santo Espírito, você está desagradando a Deus. E aí ele também ressalta ali a questão do cuidado, do amor fraternal, né? Ele fala, quanto ao amor fraternal puro que deve existir entre o povo de Deus, eu não preciso falar muito. Por quê? Porque o próprio Deus estava ensinando eles a amarem uns aos outros. Então, na verdade, o amor já existia ali entre eles, né? Mas, de alguma forma, ele dizia, não se esqueçam disso. De amar o próximo, de cuidar do próximo, de respeitar o próximo, né? E ali ele diz que essa é a ambição que deveria existir no homem. Qual é a ambição? Se esforçar para levar uma vida tranquila, se importando com seus próprios negócios, fazendo o seu próprio trabalho, né? Então é assim, você tem que buscar caminhar olhando para a sua vida, caminhar olhando para aquilo que Deus designou para você fazer. Né? Por quê? Porque o resultado das pessoas ali, né, fora da igreja, elas vão olhar para você e vão ver o quê? O amor de Deus. Vão ver o quê? A graça de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, verdadeiramente aquela pessoa busca caminhar no padrão de excelência do que a palavra de Deus está dizendo. Então isso é importante, eu e você saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que se esforçar para levar uma vida tranquila, a gente pode, né, se importar com os nossos próprios negócios, fazendo o nosso próprio trabalho, né, de alguma forma buscando viver a nossa vida o mais intenso e equilibrado dentro da palavra de Deus. Então aqui é importante não viver à custa do outro, mas você trabalhando, você caminhando, você executando aquilo que Deus te deu, né? Deus, né, deu inúmeros tipos de profissão, né? Eu, por exemplo, não sei nada de elétrica, mas Deus permitiu que houvesse uma profissão para que tivesse uma pessoa responsável. Então, aquela pessoa vai ser responsável por aquilo e ela vai executar o trabalho dela da melhor forma possível. O que Deus me capacitou hoje? Trazer a palavra. Então, Ele me capacita dia após dia, eu na dependência dEle, né? Na dependência de ter uma vida de leitura da Bíblia, de esmiuçar a palavra, de receber do Espírito Santo para poder te entregar. Então eu tenho que buscar fazer aquilo que Deus designou para mim da melhor forma possível, assim você, né? Então aquilo que Deus te entregou, faça um bom trabalho, execute, se desempenhe dentro disso, busque dar o seu melhor. Então como é agradar a Deus? Mantendo o nosso corpo puro, santificado, nos isentando da imoralidade sexual, amando uns aos outros, respeitando, buscando trabalhar naquilo que é o que cabe a cada um de nós, buscando fazer o nosso trabalho com excelência, buscando não viver, né, confiando ali na dependência dos outros, mas buscando executar aquilo que Deus designou para você da melhor forma possível. Isso é ter uma vida com Deus, se isentar do pecado, agradar a Deus de todo o seu coração, não olhar para a lei, né, no quesito de só agradar ao homem, nem olhar para o mundo, agradando o mundo, mas olhar para Jesus, agradando a Ele, buscando ter intimidade, jejuando, orando, lendo sua palavra, buscando caminhar com pessoas mais rica no sentido de conhecimento, de te aproximar de Jesus, não caminhando com pessoas que são piores, né? Mas buscando caminhar com pessoas melhores, que serão exemplo na sua vida, buscando ali, ter uma referência, sempre Jesus como meta, porque ele foi perfeito, ele foi injustiçado, mas ele venceu, né? Sabemos que ele morreu, ele ressuscitou e ele está à destra do Pai, e ele está disposto a mudar a sua vida e mudar a sua história. Então saiba tão somente que Jesus é o maior interessado de transformar a sua vida e buscar fazer com que você tenha uma vida de excelência e santidade, mesmo vivendo neste mundo. Amém? Vamos orar? Antes eu gostaria de falar para você, se você se encontra nessa condição,
Eu vou fazer uma oração agora e eu gostaria que você pudesse repetir comigo. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso com a minha boca, eu creio com o meu coração que o Senhor veio, morreu, ressuscitou, está com o Pai e hoje pode escrever o meu nome no livro da vida, enviando o Espírito Santo para fazer morada dentro de mim, mudar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, para ter uma vida que agrade totalmente a Ti, uma vida santificada, olhando o Senhor como a referência plena, agradando a Ti em todo o tempo, renunciando o meu próprio eu, tomando a minha cruz, mas seguindo a Ti, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a Ti, cada um que fez essa oração, e que o Senhor venha nos conduzir na excelência daquilo que Te agrada. Que os nossos corpos sejam santificados para que o Teu Santo Espírito habite em nós e possamos caminhar dentro do padrão da Tua excelência, buscando fazer o nosso trabalho, caminhar no nosso sustento, buscando, Pai, depender de Ti em todo o tempo, dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nos abençoa, nos guia dentro desse mundo tão perdido, que possamos olhar o Senhor como referência e ser imitador de Jesus em todo o tempo. Assim Te bendizemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, esteja seguindo aí dentro daquilo que é o padrão de excelência de Deus para a sua vida e esteja firmado. Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui novamente. Tem um Pix semeando para frutificar, @gmail.com, se você sentir no seu coração de me dar uma oferta. Deus abençoe mais e mais. E lembre-se, curta, compartilha, se inscreva no canal, vamos dar engajamento e levar a palavra do Senhor adiante. Amém? Deus te abençoe, Ele permitindo, estarei aqui amanhã para a honra e glória do Senhor.